etc, etc. Então, aqui, em relação ao projeto de Eveline, nós tivemos esse objetivo geral e a gente precisa, no objetivo geral, englobar os específicos. Esse objetivo geral tem que conter os específicos. Então, é necessário que o verbo seja um verbo. Dá para vocês verem aqui a tela? O projeto? Celular, mas... Então, deixa eu abrir aqui. Eu não vou ficar vendo vocês, mas eu vou... Ah, pronto. Agora. Estão vendo? Uhum. Então, aqui tem observar. Observar é um verbo que não está muito, né, abrangente o suficiente para contemplar os específicos. Veja, contempla esse de traçar o perfil, identificar a presença de critérios de fragilidade, verificar a prevalência de quedas em idosos ambulatoriais, comparar a incidência de quedas, classificar os idosos que sofreram queda, construir um instrumento. Assim, nós já temos muitos objetivos específicos. Então, o ideal é que sejam 3 objetivos específicos, que não for suficiente, 4, tá? 5, aí a gente já começa com muitos objetivos específicos. Aí, aqui, veja que só tem um objetivo sobre construir um instrumento. Então, esse objetivo geral precisa ser mais abrangente para abarcar tudo, porque você fala aqui, observar a prevalência e criar um instrumento. Mas esse desenvolvimento do instrumento, ele precisa, além do desenvolvimento, é importante que você apresente também a validação dele, ou seja, você pode apresentar esse instrumento a especialistas, né, da geriatria, por exemplo, enfermeiros na área de geriatria, né, geriatra, e apresentar, e isso já seria uma validação do instrumento. E outra, seria também importante que você, com esse instrumento, você aplicasse, né, a uma amostra, né? Mas como você já vai fazer a pesquisa, então, nesse caso, aí fica muito trabalho desenvolver e avaliar o instrumento. Então, nesse caso, é preciso, você pode colocar só desenvolver mesmo. Mas aqui vamos pensar em outro verbo aqui, e também reformular os objetivos específicos, para que fiquem mais voltados para questão formativa do profissional ou para a educação popular em saúde. Tá? Essa é a minha linha de pesquisa. Então, tem que ter esse escopo, entendeu? Eu posso, depois que você fizer essas correções que eu pedi a partir daquela análise de similitude, quando você fizer essa revisão, aí eu posso fazer aqui as sugestões de reformulação nos objetivos. Mas adicione aqui, na introdução, qual é a sua pergunta de pesquisa. Você não vai fazer uma pesquisa? Qual é a sua pergunta? Tá? Então, aí precisa ser formulado. Pronto, a justificativa, eu acredito que aqui já tem a sua motivação, né? Tem que ter a sua motivação como geriatra, a sua motivação como profissional que trabalha também a atenção à saúde do idoso, na atenção primária. Então, é preciso colocar essas razões, né? Então, aqui eu vou interromper o compartilhamento.
Quanto à revisão da literatura, você ainda não incluiu, né? Ou incluiu? Alguma coisa, já tem algumas referências, mas ainda não está bem. Tá. Ok. Certo, eu estou vendo aqui. Sim. E olhar a nova BNT. Uhum. Certo. Nesse caso aqui, é importante que, assim, haja também itens nessa revisão da literatura, subtítulos, que considerem a questão da educação em saúde para o idoso, tá? Porque a gente tem que pautar os nossos projetos na questão educativa, certo? Pronto, eu vi que tem já o início da revisão da literatura. Pronto. Então, é, o que é que nós vamos... Eu não enviei a pauta, né? Mas a pauta é justamente ver o andamento, hoje 7/10, o andamento dos projetos, e no caso de Arthur, definir o projeto. Então, eu posso, a partir do que vocês escreverem, no caso de Evelina, a partir da revisão que ela fizer, a partir do arquivo, né, que eu enviei, aí eu posso fazer algumas sugestões nos objetivos, né, na justificativa e na pergunta da pesquisa, e na motivação, que faz parte da justificativa, e na revisão da literatura. Bem, eu vou anotar aqui para eu mandar os artigos, os dois. Um que a gente publicou sobre quedas de idosos, e o outro foi síndrome de fragilidade, porque da outra vez eu esqueci de enviar. Bem, então, Eveline, a sua construção aí do projeto é partir para esses aspectos, tá? Certo. Em relação ao comitê de ética, Hum. quando é que eu tenho que ir lá levar? Quando ele tiver em que Quando nível? você, quando você terminar o projeto, então, por isso que seria importante terminar o projeto o mais rápido possível. Tem que estar mais É, organizado. tem que estar completo. Tem que estar completo. Aí você não precisa ir lá. Você, você já tem o seu cadastro na plataforma Brasil, não é? Tenho. Então, você vai entrar lá, você vai preencher todo aquele formulário eletrônico, seguir todos aqueles passos. Aí vai ser realizado onde? Tem que ter a carta de anuência dos serviços onde você vai trabalhar. A carta de anuência, no caso, da Secretaria de Saúde, lá de Santa Rita, ou de alguém que digamos assim, seja, não sei, o gestor da unidade básica, né? Mas geralmente quem emite essas cartas de anuência você pode obter na Secretaria de Saúde. E aí você submete na plataforma Brasil, tudo completo, o termo de consentimento, o modelo do termo de consentimento, carta de anuência. Você tem que pegar o projeto depois. No caso, eu posso fazer isso, eu posso enviar para o meu departamento para pegar a certidão do departamento, que o projeto está registrado lá. Então, e aí você preenche tudo que tem lá. Você já preencheu, né? Antes? Não. Não? Pronto. Então, vai ter que preencher aquele formulário eletrônico. Depois que preenche o formulário eletrônico, você vai anexar
o arquivo do projeto completo, vai preencher o cronograma também no formulário eletrônico, mas tem que estar também na brochura, né, do projeto, aí anexa o termo de consentimento, a carta de anuência, a certidão do departamento, aí você gera a folha de rosto, leva a folha de rosto, aí sim, você vai precisar levar a folha de rosto, que você poderia, não vai coincidir com o encontro presencial, mas se fosse o caso, né, já poderia ser feito assim. Você pega a folha de rosto, gera, depois preencher tudo, gera a folha de rosto, imprime e leva para o diretor do CCM assinar. Quando ele assinar, que é o professor Givaldo, caso ele não esteja, pode ser o professor Eduardo. Então, você assina e ele assina, aí você digitaliza o documento e anexa novamente ali no protocolo já iniciado na plataforma Brasil e envia para o Comitê de Ética do CCM, certo? Você pode seguir tem um fluxograma, né? Você entrar na página lá, tem explicando como é que é esse processo. Bom, você vai lidar com pessoas e vai coletar dados, né? É necessário submeter ao Comitê de Ética. Entendeu, Eveline? Entendeu lá o que é que você tem que fazer a partir daquele arquivo que eu enviei do Authenticate? Authenticate é um software anti-plágio. Hoje temos que ter o maior cuidado em relação ao plágio, até em relação ao autoplágio, ou seja, trabalhos que já publicamos e a gente vai e coloca todo um parágrafo, um trecho dele no novo trabalho. É autoplágio, não pode também. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu estou no CONCEP e tenho visto processos assim, né, bastante críticos, inclusive de pessoas que já defenderam a tese e que depois foram acusados de plágio, entendeu? Então, são realmente bem desgastantes esses processos, né? Então, é preciso ter bastante cuidado, né? E vamos ter cuidado a partir deste momento, que é o momento do projeto, porque é a partir dele que vai se desdobrar todo o trabalho, né, do TCM. Eveline, tem alguma outra questão a colocar? Não que eu me lembre, mas qualquer coisa eu pergunto no grupo. Pronto, então, podemos agora passar para Arthur. Arthur, eu não sei, eu não me lembro, eu peguei um papel naquele dia do primeiro encontro e tinha lá os temas propostos pelos mestrandos, mas aí acabei extraviando esse papel. Então, qual é o seu objeto de estudo? Arthur, microfone. Não. você está usando fone de ouvido? Dá para ouvir? Tire só para a gente ver. Agora sim, agora sim. Pronto. O título do meu projeto é O Agente Comunitário de Saúde e a Educação em Saúde Bucal, uma experiência em Parnamirim. Aí, o meu objetivo, a pergunta seria, será que os agentes comunitários de saúde têm um bom conhecimento sobre saúde bucal? E aí, eu queria, como era um mestrado profissional, eu pensei num projeto de intervenção. E aí a minha proposta era primeiro fazer um breve levantamento para saber se os agentes comunitários da minha equipe tinham qual o grau, né, de conhecimento de saúde bucal que eles tinham. E aí eu já
uma hipótese de que é um conhecimento baixo, pela minha experiência, e se confirmasse essa minha hipótese, era o que daria a sustentação para eu fazer a minha capacitação em saúde bucal com eles. Era Tá, isso. entendi. Quer dizer que você vai fazer primeiro um levantamento desse conhecimento, Sim. né? Então, você tem uma pesquisa também. Mas aí na primeira aula que eu tive no encontro presencial, não sei se foi com o professor Gabriel, acho que foi, professor Gabriel, ele disse que antes de eu fazer a capacitação, só o fato de eu ir atrás de fazer uma medição desse conhecimento já era um projeto que podia parar por aí. Bem, nesse caso, você pode fazer uma revisão integrativa da literatura, não narrativa, certo? Narrativa, não. Revisão narrativa é aquela revisão que você faz sem nenhuma sistemática, sem nenhum método, sem nenhum critério. Uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática, aí você não precisaria ir a campo, porque pela própria revisão sistemática você já derivaria uma série de conhecimentos para introduzir no seu, não sei se seria um curso, seria uma oficina, se seria uma cartilha, não sei, no seu curso de capacitação. Pode ser um curso também, certo? Entendeu? Então, pode ser uma revisão, mas não narrativa. Uma revisão. Você já fez uma revisão sistemática? Nunca fiz. Eu tenho feito com meus alunos, eu fiz com a minha segunda orientanda do Prof. Saúde, a gente fez uma revisão sistemática sobre educação interprofissional na atenção básica à saúde, né? Esse foi um dos trabalhos dela, foi uma revisão da literatura, foi uma revisão sistemática. Sim. E o outro foi a própria pesquisa de campo que ela fez. Ela fez uma pesquisa de campo com trabalhadores da saúde lá da regional dela, em Mossoró, e ela fez grupos focais, né, também abordando essa questão da inserção da residência no serviço, né? Foi uma questão dessa interação, ensino, aprendizagem e serviço. Ela fez uma revisão, então publicamos os dois trabalhos, um como trabalho de revisão, não precisou de comitê de ética aí, mas como o outro foi uma pesquisa, em que ela fez grupos focais, aí precisou de comitê de ética. Mas, no seu caso, como seria uma revisão sistemática ou integrativa, então não é necessário, nesse caso, submeter ao comitê de ética. Mas você vai obter alguma informação diretamente desses ACS? Eu queria. Então precisa do comitê de ética. Se você perguntar a eles, até se você perguntar os dados demográficos ou sociodemográficos deles, é preciso submeter o projeto. Então, vai ser necessário submeter o projeto ao comitê de ética. No caso, o comitê de ética do CCM, o nosso centro. Tá? Eu posso até indicar depois, mandar para você o link, né, do CCM, o link da Plataforma Brasil. Você tem cadastro na Plataforma Brasil? Eu acho que tem, sim, porque no meu trabalho de graduação eu usei. Mas foi você que submeteu o trabalho? No caso, foi seu professor. Não. Aí foi minha orientadora. Então realmente agora eu sei. Porque talvez você tenha preenchido, porque ela agregou você como colaborador, né? Você poderia editar, mas o cadastro era dela, porque você não era graduado ainda. Isso, lembrei agora. Pronto, então vai ser necessário o comitê de ética. Eu gostei da sua proposta, certo? Gostei muito. E meu ok, certo? A sua proposta, gostei demais.
Agora eu vou abrir, não sei hoje, porque lá para as 4 horas eu vou ter, por isso que eu não adiei a reunião, Pedro pediu, não podia participar, mas eu não pude colocar mais tarde, porque eu tenho um compromisso, né, às 16 e pouco. Então, talvez eu não abra hoje o documento do Google Docs para você começar a escrever, Sim. certo? Mas aí deixa eu tirar uma dúvida. Então eu vou fazer essa pesquisa com os agentes comunitários de saúde e vou fazer a capacitação também, é isso? Veja, eu perguntei a você, você vai colher algum dado dos ACS, ou seja, eles vão prestar alguma informação a você Pretendo. que você vai incluir no TCM? Sim. Então, é necessário, certo? Mas pelo que você me disse antes, você pensou em fazer uma. Está havendo uma microfonia, não sei se é aí, em Arthur ou em Eveline. Aqui não. Eu acho que aqui não. Certo. Então, você pensou fazer uma revisão integrativa ou sistemática da literatura, não precisa de comitê de ética. Fazer um curso de capacitação posterior, ou seja, desenvolver esse curso, não precisa de comitê de ética. Mas aí eu perguntei, você vai coletar alguma informação dos ACS? Sim, você disse. Então, precisa de comitê de ética. A não ser que você não colete nenhuma informação, nem pessoal, nem informações de nenhuma natureza, nem a opinião desses sujeitos. Entendeu? Uhum. Se você Sim, fizer a revisão da literatura e desenvolver o curso, e até você pode até validar esse curso, realizando o mesmo curso, digamos, concretamente, pode, sem precisar de análise do comitê de ética, mas sem obter informações dos participantes do curso, sim, certo? entendi. Por exemplo, Pedro vai fazer o seguinte: ele vai fazer ele vai. Os produtos que ele propõe são uma cartilha para os usuários do serviço de saúde, né, da unidade básica de saúde onde ele trabalha. Essa cartilha é sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. E, por outro lado, eu não sei ainda, está tendo uma microfonia aí. E, por outro Eu já lado, desliguei o meu. e por outro lado, ele vai fazer vai elaborar um outro produto técnico educativo voltado aos profissionais de odontologia que trabalham na atenção básica. Pode ser um guia, pode ser um livro, a gente fala em livro, pode ser um e-book pequeno, não precisa ser um e-book, entendeu? Tão extenso, né? Ele ainda não me disse qual é o segundo produto, ele apenas disse é um produto técnico educativo voltado para odontólogos da estratégia de saúde da família. Ótimo, mas assim não disse exatamente qual era. Pode ser um e-book, né? A gente fala em e-book e a gente pensa em 300 páginas. Não, pode ser um e-book menor, um e-book, pode ser um guia ilustrado, certo? Então, no caso de Pedro, ele não vai precisar submeter projeto ao comitê de ética, porque o trabalho dele é um trabalho de desenvolvimento de produtos técnicos. Sim, Entendeu? sim. Ou então, se eu fizer essa capacitação sem coletar esses dados do CS. Sim. Aí, nesse caso, você faria a capacitação, e aí você diria que a capacitação foi feita com tantos. Nesse caso, quando a gente falar capacitação, a gente está falando da validação. A validação, ela é feita de duas formas. Ou você
apresenta o material construído a especialistas nessa área, e eles vão funcionar como juízes. Isso se chama de validação. Ou você também inclui os ACS e faz digamos, ministra esse curso e obtém a perspectiva deles, a opinião deles sobre o curso que você apresentou. Sim. Entendeu? Seria uma validação tanto digamos, pela população-alvo, o público-alvo do produto, quanto de especialistas por exemplo, especialistas, no caso, seriam odontólogos, seriam profissionais de saúde coletiva, certo? Não necessariamente odontólogos. Nesse caso, aí tem toda uma metodologia, um trabalho metodológico, uma metodologia para você fazer essa validação, né? Tem alunos meus de outras turmas que desenvolveram produtos técnicos, mas não validaram, né? Então fica o trabalho meio que inconcluído, né? Inconcluído, porque não chegou a ser validado. Aí, no caso, por exemplo, Poliana de Campina, que é da Saúde da Família lá de Campina, ela elaborou um vídeo e tem que ser relacionado, né, ao outro projeto. Então, ela fez uma pesquisa entre os profissionais de saúde, aliás, os profissionais da atenção básica de Campina Grande, sobre os cuidados que esses profissionais tiveram, né, durante o ano de 2020, né, com os cuidados que eles tiveram para prevenir, né, que os seus familiares fossem contagiados pela Covid, a partir, né, dele, né, como um possível vetor, não é essa palavra, como um possível, ela poderia, trabalhando na saúde, ela levar, né, o coronavírus para a sua casa. Então, ela fez essa pesquisa, e nessa pesquisa, ela obteve determinados resultados. A partir daí, ela elaborou um vídeo, e esse vídeo voltado, né, para os profissionais de saúde da atenção básica, justamente falando sobre as medidas preventivas não farmacológicas para a proteção da família do profissional, para que a família não se contagiasse com o coronavírus. Só que aí ela não validou, porque não houve tempo, tá? Ela estava já no fim, e aí ela não podia prorrogar, e ela não validou. Quer dizer, não houve críticas da banca nesse sentido, né? Mas, se eu fosse a avaliadora dessa banca, eu perguntaria, mas por que você não fez uma validação? Certo? Mas ninguém na banca questionou isso, né? Bom, Aí, professor, tem que ser 2 produtos, então, né? 2 produtos. Exatamente. Então, um seria a capacitação, seria um, e o outro... Sim. Então, digamos que é um projeto educativo para um curso de capacitação, certo? Sim. Mas aí, assim, o que é que eu vou entregar para vocês? Eu fiz a capacitação e a outra coisa, eu estou aqui pensando se a nossa conversa bate. Eu tenho já 2 ou não? Sim, você quer fazer a revisão sistemática? Eu ouço dizer que dá muito trabalho, mas posso fazer. Dá muito trabalho, mas, assim, você não precisaria fazer uma pesquisa de campo, né? Sim.
Então, quem fez revisão sistemática, 3 alunos fizeram recentemente, além da Jandira, né, que ela da UFERJ, em Mossoró, ela fez essa revisão sistemática, e o trabalho dela de qualitativo, né, em grupos focais. Fez um outro aluno em medicina do trabalho, ele fez uma revisão sistemática sobre a exposição ao ruído ocupacional de odontólogos, né? E o outro foi um trabalho de campo. Então, ele fez a revisão sistemática e fez o trabalho de campo. Assim, realmente eles acharam difícil. Foi um ano trabalhando, a gente fazia as reuniões para fazer o confronto, né, dos dados, e foi muito trabalhoso. Isso não resta dúvida que foi. É uma opção. Agora, eu adoro fazer revisão sistemática. Eu gosto muito. Segue uma metodologia rigorosa, tem os critérios, né, para se seguir. Eu acho muito interessante, mas claro que é importante saber que é laborioso. Sei. Mas aí me diga uma coisa. A capacitação, como é que eu vou executar? Eu vou lá com os agentes de saúde e vou dar a capacitação. Como é que eu entrego esse produto para vocês? Esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é escrever. Você não vai chegar lá. Não, eu sei. Montar um grupo de ACS e começar a falar. Tem que estar tudo no papel. E é isso que você vai colocar no papel, certo? Você está construindo um trabalho, você está construindo um produto técnico educativo. Tem que estar tudo ali. Aí, aquilo ali já é um produto. Sim. Se você quiser validar, aí você vai, reúne os ACS que você puder, aí do seu trabalho, e você executa o que está no papel, o que está no projeto técnico educativo. Então, o primeiro passo é revisar a literatura, poderia ser uma revisão sistemática, já seria um produto, e escrever tudo, né? Tudo sobre o curso que você pretende ministrar. Tudo que tem que estar lá. Aí, a partir daí, você pode colocar em prática, mas o produto é aquilo que você escrever. Certo, pronto, entendi. Certo. Então, eu posso enviar para vocês, eu tenho algum material sobre como elaborar produtos técnico-educativos, né? Então, eu me lembrem se eu esqueci, certo? Certo. Então, como eu disse, eu tenho uma agenda logo mais, e aí talvez eu não envie, eu não abra hoje, certo? O documento no Google, aí eu abro e você começa a escrever. Se você escrever até o encontro presencial, eu posso até fazer uma revisão, certo? Sim. Dar a minha posição, minha opinião lá e fazer alguma correção. Eu fiz já na de Pedro, só que a de Pedro ele está mais, digamos, incipiente que o de Eveline, né? Porque não tem revisão, nem o começo da revisão da literatura, não tem a justificativa, e a introdução também está bem inicial, né? Mas os objetivos estão lá, eu já fiz uma. Por isso que eu ainda não passei o dele no software antiplágio, porque tem pouca coisa ainda. Então, quando eu desenvolver mais, é que eu vou passar. Mas aí uns ajustes nos objetivos, né? Pelo menos no geral, nos específicos, não. Sim, no caso eu já tenho o meu projeto que eu submeti à inscrição no mestrado, então quando a senhora abrir eu já vou colocar ele. Pronto, exatamente. Pronto, você já coloca. Pronto.
E aí, o que é que vocês gostariam mais de? Então, acho que a pauta era essa, sabe? Era o projeto, né, o andamento, no caso do Arthur, ter a ideia geral de qual será o seu TCM, né? E aí, é como eu disse, eu posso fazer umas sugestões lá no Google Docs, a partir do que vocês escreveram, sobre tema, problema, motivação, objetivos, dá uma olhada na breve revisão da literatura, com uma contribuição, né, para também o encontro presencial de vocês lá com o professor Gabriel. Eu não sei se eu vou poder participar, né, porque é na sexta pela manhã, se eu não me engano, né? Na quinta de manhã é o dele. Não, quinta de manhã é o meu. Ah, então é sexta de manhã o dele. Então, sexta de manhã. Fica na parte da manhã. Eu tenho aula de graduação na sexta pela manhã, então eu não. Talvez não, eu não poderei comparecer. Mas aí eu posso fazer sugestões aqui no Google Docs, que você pode ou não incorporar, né, ao que vocês vão apresentar. Certo? Certo. Então, se vocês não têm nada mais a colocar ou perguntar ou dizer, podemos encerrar a nossa reunião. Sim, Certo. tudo certo. Ok. Então, até a próxima quinta, né? A próxima Até. quinta-feira, no nosso encontro às 8 horas, né? Na quinta-feira pela manhã. Ok, tá certo. Até lá. Até lá. Tchau, Tchau. boa semana a todos. De estudo para mim e para Arthur. Tchau.